que mais conecta com as pessoas não é só o resultado, não é só chegar e dizer assim, eu hoje faturo tanto, eu hoje tenho mais qualidade de vida. Não, o que realmente conecta com as pessoas é saber quais foram os vales, quais foram essas decisões difíceis, como é que foi, né? É verdade. Quais foram esses pontos de inflexão, o que você lembra aí Uhum. dessa jornada? Eu gosto de aprofundar um pouquinho, porque se você já parou para pensar, se você já estudou storytelling, né, por ser nosso aluno, já deve estar estudando, por estar seguindo o caminho que você está seguindo, que eu vi, fiquei muito feliz, que é começar a transbordar isso também através do digital, você deve já ter visto que mais conecta com as pessoas não é só o resultado, não é só chegar e dizer assim, eu hoje faturo tanto, eu hoje tenho mais qualidade de vida. Não, o que realmente conecta com as pessoas é saber quais foram os vales, quais foram essas decisões difíceis, como é que foi, né? É verdade. Quais foram esses pontos de inflexão, o que você lembra aí Uhum. dessa jornada que... Massa, 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 Guilherme. Cara, eu vira e mexe, eu me pego pensando nisso, né? Quando você se apropria realmente das funções de empreendedor, você tem que entender, e é uma das primeiras aulas do CVM, né? As 3 nuances que você precisa dominar, né? Da carreira. Então, eu termino os atendimentos e eu continuo na clínica para tomar decisões de gestão, para avaliar indicadores, para construir novas estratégias, enfim. Você não pode terminar o último paciente, fechar a porta e ir embora. Não funciona, não é assim que você vai para outro nível. Então, quando eu termino geralmente, Sidney, essas atividades de gestão, é quando eu começo a pensar nessas decisões que você está mencionando. E aí essa história sempre me vem à mente. Tomar decisões difíceis é muito importante para você alcançar níveis superiores de existência. Eu sou muito reticente, Sidney, com o discurso da aceitação, sabe? Eu sou muito reticente com isso. Cara, eu já fui bem ferrado, sabe? Eu nunca passei necessidade, assim, nunca passei fome, mas eu tive uma vida de escolhas o tempo inteiro. Então era assim, tudo em nome do estudo, era tudo em nome da educação. Então assim, eu e meu irmão, a gente tinha educação, mas não tinha todas as outras coisas. Para ter educação, a gente não tinha roupinha legal, não tinha carro legal, tinha que ir para a escola de ônibus, 2, 3 ônibus para ir, 2, 3 ônibus para voltar, não tinha Disney, não tinha inglês na cultura inglesa, não tinha porra nenhuma disso, sabe? Em nome do estudo a gente teve mais nada. Só que a gente teve que correr atrás de todo o resto, porque a gente nunca se aceitou ferrado, deu para entender. É aí que eu desconfio dessa coisa da aceitação, sabe? A gente é muito grato. A riqueza ou a pobreza, né? O conforto ou o desconforto. Pois é, a gente vivia numa realidade muito distinta dos meninos da escola, sabe? A gente era, eu me lembro, cara, eu converso isso com meu irmão, eu me lembro que a gente chegava na escola, assim, descendo no ponto de ônibus, os meninos olhavam pra gente como se fosse alienígenas, sabe? Que estavam descendo um disco voador, sabe? E eles perguntavam pra gente como era andar de ônibus, como era viver no bairro que a gente morava, sabe? Parecia que era um safari. Vocês eram exóticos. Exóticos, exatamente, cara, exatamente. Mas a gente nunca se sentiu inferior e a gente nunca entendeu exatamente essa coisa de se aceitar naquela condição, porque a gente sempre quis mais. A gente viu no estudo o veículo para conseguir mais, de modo que, graças a Deus, na modéstia à parte, a gente tem conseguido. Essa coisa de não se aceitar sendo menos do que a gente merece, obtendo menos da vida do que a gente merece, também levou a essas decisões difíceis, né, de fazer medicina mesmo contra as probabilidades e após a formatura, após a residência, trabalhar bastante para oferecer para os nossos pais o que a gente havia prometido. É uma decisão difícil trabalhar de domingo a domingo. Foi uma decisão difícil. Ninguém me obrigou. Eu que decidi fazer aquilo. E foi uma decisão difícil. Não é fácil, cara. Quem tá ouvindo a gente aqui que é médico sabe, é difícil pra cacete. Dar plantão um atrás do outro, virar a noite. Tem dia, não sei se ia acontecer aí com vocês, mas, cara, tinha dia que eu acordava assim, eu olhava no Star Médico, eu olhava pra cima, assim, pro beliche, e eu ficava pensando, cara, onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? Sabe? Esse plantão aqui é de onde mesmo? De qual cidade? De qual hospital que é? Porque era um ritmo bem alucinante. E aí eu comecei, e nesse processo de adoecimento, eu estava desenvolvendo já alguns episódios de depressão e crise de ansiedade, até que eu tive um episódio de transtorno do pânico, né? Indo de um ambulatório para um plantão, tive um episódio agudo de transtorno do pânico e parei o carro, encostei a cabeça assim no volante, cara, e suava, sabe? Suava toda aquela sintomatologia de transtorno do pânico que os pacientes relatavam, às vezes, no pronto-socorro, vivenciei aquilo. E, cara, eu me lembro que quando passou, são minutos, né, que são angustiantes demais, são uma eternidade, né, de angustiantes. Eu lembro quando passou, cara, eu respirei assim, eu não conseguia sair do carro e a pista não tinha acostamento e o que eu pensei foi o seguinte, cara, de que adianta tudo isso? Que adianta tudo que eu superei, tudo que eu venci? Porra, eu vou morrer numa estrada
dos cafundós do Brasil, que não tem nem acostamento, longe das pessoas que eu amo. Cara, não tá fazendo sentido isso. Então, enfim, liguei o carro de novo, fui pro plantão, mas ali, aquele foi o primeiro ponto de inflexão, sabe, Sidney? A partir dali eu digo, porra, uma coisa é fato, uma coisa é certa. Eu preciso diminuir meu volume de trabalho. O que eu vou fazer depois, eu vou ver, vou decidir. Mas a primeira coisa, eu vou diminuir o volume de trabalho. Aí, pus a coisa no papel, assim, de maneira muito rudimentar, mas o quanto que aquilo me dava de dinheiro e o quanto que eu precisava de tempo e o quanto que eu gastava para obter aquele retorno. Foi uma forma muito rudimentar de uma tabela que vocês mostram numa aula também, acho que na aula de transição, de transição para particular, vocês mostram a tabela toda bem construída. Eu fiz algo parecido com aquilo, só que bem simplório, bem rudimentar. E aí naquele momento eu deixei 2 plantões e me voltei para o consultório que eu estava começando a desenrolar, né? Foi o primeiro ponto de inflexão. Isso na época estava só na ortopedia. Isso, exato, só na ortopedia. Enfim, foram vindo outros muito às custas do meu adoecimento, né? E aí você foi pesando, né, Vitor? Exato. Cara, deixa eu ver, eu usei uma expressão que eu acho que pouca gente usa, também numa conversa dessa, que eu aprendo muito com vocês, que é o seguinte: esse dinheiro estava ficando muito caro para ti. Caro demais, cara. Nossa, caro demais. Quando eu me vi, Sidney, na iminência de morrer, sabe? De morrer. E porque transtorno do pânico lugar, é isso mesmo. Você, cara. Você acha que vai morrer a qualquer momento. Pois é, cara. E assim, eu não tinha acostamento, cara. Eu passava muito caminhão. O caminhão daquele podia me levar, sabe? Eu podia morrer ali, sabe? Vê que coisa absurda. Em nome de quê? Eu não estava construindo legado nenhum. Eu não tava levando a transformação que eu sempre imaginei levar, que eu sempre sonhei levar para a vida das pessoas. Então, eu tinha um faturamento no fim do mês expressivo, sabe? Me colocava ali, sei lá, nos 5% de brasileiros numa pirâmide aí de faturamento. Mas o custo daquilo estava sendo absurdamente alto. Então, eu comecei a tomar outras decisões difíceis, né? Que foi deixar alguns plantões. E o que eu passei a fazer no tempo dos plantões é que começou a fazer toda a diferença na minha vida. Porque eu passei a entender que estar ocupado não significa estar produzindo. Então, o tempo que eu passava nos plantões, eu comecei a dedicar esse tempo a mudar de estratégias, a estabelecer uma nova forma de atuar, a buscar trazer significado para o meu trabalho, procurar fazer com que as pessoas me escolhessem por conta do valor desse trabalho, enfim, a focar realmente no meu consultório. E aí algumas coisas começaram a melhorar.